Olá, olá, 19 de maio de 2020, confira as principais notícias desta terça-feira. Novo coronavírus já matou mais de 600 pessoas às vésperas de completar 2 meses desde o primeiro caso registrado no Maranhão. Assembleia aprova multa para quem divulgar fake news durante o período da pandemia. Ambulatório instalado no Centro de Convenções de Imperatriz recebe grande movimentação no primeiro dia de atendimento. Prefeitura de São Luís retoma a vacinação contra H1N1. Veja ainda como foi o primeiro dia após o fim do lockdown na capital maranhense. Fique ligado na TV Difusora. O Bom Dia Maranhão está começando agora. São 7 horas da manhã desta terça-feira, o dia está só começando e a gente está junto aqui mais uma vez, unindo todo o Maranhão através da informação. Nosso muito obrigado a você pelo carinho de todas as manhãs, de acompanhar aqui a programação da TV Difusora. Em nome de toda a nossa equipe, a gente agradece aqui essa audiência que só cresce em todo o estado. Você em casa com a TV Difusora e a gente só agradece. São 7 horas e mais 1 minuto, 7:01. O Maranhão chegou à marca, infelizmente, de mais de 600 mortos pelo novo coronavírus. A boa notícia é a recuperação de quase 3.000 pessoas. A gente começa o programa atualizando os dados sobre esse assunto, mas falando também sobre o primeiro dia com o fim do lockdown aqui na capital maranhense, aquela medida extrema que foi tomada, aliás, pedido do Ministério Público, que foi acatado pela Justiça e também, depois daquela decisão da Justiça, o governo do Estado aplicando, então, as medidas para que, de fato, tivéssemos, então, uma contenção maior das pessoas, uma redução da circulação das pessoas aqui, em especial na capital. Em seguida, veio o rodízio de placas dos automóveis, que diminuiu ainda mais, né, a quantidade de pessoas nas ruas, mas ontem parece que as pessoas estavam sendo uma ansiedade para sair de casa, porque é impressionante o número de pessoas no principal centro comercial da capital, a Rua Grande, no dia de ontem. Claro que as pessoas que precisam sair de casa vão sair de casa com toda a proteção, continua valendo aquela medida para o uso obrigatório das máscaras. A gente na rua ontem, infelizmente, percebeu muitas pessoas sem usar máscara, sem essa proteção mínima que se tem aí, mas recomendada. Então está valendo, continua valendo, gente, e muita gente ontem no principal centro da cidade. Está cedo ainda o horário, são 7 horas da manhã, imagino que não tenha muita gente por lá, mas a gente vai para a Rua Grande agora, com o Eduardo Ericeira falando sobre esse assunto para nós e atualizando os números da Covid aqui no estado. Eduardo, bom dia para você. Pois é, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. E ontem nós já havíamos falado na nossa primeira participação, mostrando a movimentação na Avenida Carlos Cunha, que é uma das principais avenidas aqui da capital São Luís. E hoje a gente veio até a Rua Grande. Ontem a gente passou por aqui por volta de 10 horas da manhã, mais ou menos. A gente que está trabalhando diariamente, claro, tomando todas as recomendações, seguindo as recomendações, aí seguindo as prevenções para evitar o contágio pelo novo coronavírus. Mas ontem a gente passou aqui na Rua Grande por volta de 10 horas da manhã. De fato, era muita gente circulando. A imagem que a gente tem agora é de pouca gente, algumas pessoas circulando, algumas pessoas inclusive sentadas nos bancos. Não sei se tem algum trabalho essencial. A gente lembra que aqui na Rua Grande não existem só lojas com vendas aí, com comércio ainda que não é considerado essencial, que não está aberto. Existem bancos, farmácias, inclusive até algumas lojas aqui que vendem artigos considerados essenciais que estão abrindo as portas com o decreto aí do governo estadual. Então, por conta disso, a movimentação, de certa forma, é grande, mas ontem, de fato, estava bem mais elevado que o normal. A gente lembra que ontem foi o fim do lockdown, né? Encerrou no domingo. Ontem as pessoas já podiam voltar a circular, mas devem seguir ainda as recomendações de ficar em casa, só sair de casa em casos de extrema necessidade. Quando sair de casa, coloque a máscara, evitem aglomerações, mas a gente sabe que, infelizmente, tem algumas pessoas que ainda desrespeitam essas recomendações. Aqui na Rua Grande a movimentação é pequena, como eu disse ontem, Adalberto, ontem por volta de 10 horas da manhã, e a previsão é que depois das 8, com a abertura dos bancos, a abertura das farmácias, de alguns serviços essenciais que funcionam ainda aqui na Rua Grande, essa movimentação deve aumentar, mas a gente torce que as pessoas sigam essas recomendações, tenham consciência que ainda o distanciamento social é a melhor forma de evitar aí a contaminação pelo novo coronavírus. A gente preparou uma reportagem para mostrar como foi o primeiro dia após o lockdown. Vamos acompanhar. Com o fim do lockdown, muitas pessoas foram vistas nesta segunda-feira circulando pela rua. De carro ou a pé, a movimentação era visivelmente bem maior do que na semana passada,
quando vigorava o lockdown e o sistema de rodízio de veículos. É importante lembrar que, mesmo com o fim de algumas medidas restritivas, é preciso que as pessoas permaneçam seguindo as recomendações de só sair de casa em casos de extrema necessidade. Se tiver que sair, utilize máscara e evite aglomerações. Mesmo funcionando apenas os serviços considerados essenciais, como supermercados, feiras e farmácias. Além da questão sanitária, ainda existe a preocupação com o setor econômico. Muitas lojas ainda permanecem fechadas e muitas pessoas perderam o emprego por conta da pandemia. Uma realidade em todo o mundo. No Maranhão, o governo já estuda a abertura do comércio de forma gradativa. Só é possível a gente sair do isolamento enquanto não existir vacina ou remédio eficaz contra a Covid-19, e a gente está vendo na experiência internacional de Coreia, por exemplo, alguns países da Europa, que há risco de segunda e terceira ondas de contágio, né? Só vai ser possível sair do isolamento quando nós pudermos testar em massa e isolar doentes e infectados ao longo da cadeia de transmissão. Este é o teste de políticas públicas que é fundamental, que é prévio para a gente poder ir para a saída do isolamento. E ele é um teste não apenas para os governos estadual e municipais, mas para toda a sociedade maranhense. O secretário estadual de Indústria e Comércio lembrou que o governo tem acompanhado a situação diariamente e adotado medidas para diminuir os impactos negativos na economia trazidos pela pandemia, provocada pelo novo coronavírus. O governo vem se reunindo com os setores empresariais para discutir formas preventivas para que setores do comércio fechados possam reabrir as portas. Hoje nós validamos o protocolo com as empresas de material de construção e também com a construção civil, faltando alguns detalhes no caso da construção civil, e vamos retomar numa reunião possivelmente ainda hoje ou ainda no dia de amanhã. Vamos continuar validando, vamos continuar ouvindo a sociedade, ouvindo os segmentos, para que a gente possa, no momento em que for autorizado a reabertura do comércio, nós possamos estar com esses protocolos para garantir aos nossos funcionários, aos nossos clientes e à população em geral que alguns desses estabelecimentos poderão sim voltar a funcionar. Pois é, Adalberto, o governo vem debatendo, vem discutindo quase que diariamente com os setores empresariais aí para essa gradativa reabertura do comércio, aí, alguns que não são considerados tão essenciais, atualmente estão funcionando aí supermercados, feiras, mercados, farmácias que trabalham com esses serviços essenciais, mas há uma possibilidade muito grande dessa reabertura. A gente lembra que amanhã a previsão aí de um novo decreto por parte do governo do estado, o governador Flávio Dino deve adotar novas medidas, malharias que voltaram a funcionar também, óticas, enfim, o setor de construção civil que já volta a funcionar também. A gente aguarda amanhã se com esse novo decreto, essas novas medidas que devem ser anunciadas pelo governo do estado, vai reabrir mais setores aqui do comércio na grande ilha de São Luís, a gente que também tem acompanhado a situação no interior do estado. A gente vai para os números atualizados agora, Adalberto e telespectadores que acompanham o Bom Dia Maranhão. Como você disse, Adalberto, rompeu a marca dos 14 mil casos confirmados aqui no estado do Maranhão, agora totalizando aqui o número de casos confirmados de pessoas infectadas que comprovadamente fizeram teste e estão infectadas pelo Covid-19, algumas que já se recuperaram inclusive, outras que infelizmente acabaram morrendo, e outros casos que estão ativos. Isso é o número total de casos confirmados, que é o protocolo que o Ministério da Saúde pede para que os estados trabalhem dessa forma. 14.198 o número de casos confirmados aqui no estado do Maranhão da Covid-19. Rompeu também a barreira das 600 pessoas que foram infectadas, que acabaram morrendo, lamentavelmente. O estado hoje contabiliza 604 óbitos pela Covid-19. A notícia boa é que quase 3 mil pessoas já conseguiram se recuperar. Ao todo, 2.998 pessoas que foram infectadas pelo novo coronavírus que estão recuperadas. Atualmente, esse é outro dado preocupante, a gente percebe o crescimento também para o interior do estado. 198 municípios aqui do estado do Maranhão já têm casos confirmados da Covid-19, ou seja, quase totalidade, são 217 municípios, 198 municípios já têm casos confirmados da Covid-19. Ao todo também, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, 819 profissionais de saúde foram infectados pelo novo coronavírus. É um número elevado, mas também o número de recuperados é um número bastante esperançoso, bastante significativo. 713 profissionais de saúde já estão
recuperados. Só nas últimas 24 horas foram mais 28 óbitos registrados em 10 municípios maranhenses. A grande maioria aqui na capital São Luís foram 12, mas a gente chama atenção também para a situação de Imperatriz. Foram 6 mortes nas últimas 24 horas lá no município de Imperatriz, um trabalho que vem sendo feito no interior do estado para tentar também conter o avanço do novo coronavírus no interior do estado. Aqui na Grande Ilha de São Luís, a expectativa é que nos próximos 7 a 10 dias a gente consiga pelo menos baixar essa curva, já como resultado do lockdown, do sistema de rodízio que aconteceu na semana passada, devem ter resultados positivos a partir aí de 7 a 10 dias, segundo declarou aí a Secretaria Estadual de Saúde. Só para a gente finalizar, Adalberto, a gente percebe uma curva ascendente, crescente ainda em todo o país, não só aqui no estado do Maranhão. O Brasil já é o terceiro país com maior número de casos confirmados. Fica atrás apenas dos Estados Unidos e da Rússia. É o terceiro país com o maior número de casos confirmados. Ele acabou ultrapassando o Reino Unido. Era o quarto, agora é o terceiro país com mais número de casos registrados do novo coronavírus. Ao todo, 254.220 casos confirmados em todo o país. O número de mortes também vem aumentando, infelizmente. Teve 674 mortes registradas só nas últimas 24 horas e chegou à marca de 16.792 pessoas que acabaram morrendo vítimas aí da Covid-19 em todo o país. A gente volta com você, Adalberto Melo. Obrigado, Eduardo. Daqui a pouquinho você volta com outras informações. Eduardo Ericeira falando do centro da cidade, na Rua Grande, gente, trazendo informações. Muita gente ontem se deslocou para o principal centro comercial da cidade, a Rua Grande. Olha que a gente tem aí uma restrição ainda em relação à abertura do comércio em vários setores. A tendência, como disse o Eduardo, é a partir desta quarta-feira, um novo decreto vai ser publicado e a partir do dia 25 há uma grande possibilidade de abertura maior do comércio de forma gradual. Inclusive, em determinados setores da economia, em determinadas regiões do estado, esse decreto deve ser aplicado e semana a semana vai acontecendo um acompanhamento, mas a partir de agora a tendência é a reabertura do comércio, portanto, de forma gradual, setorizada e dependendo do município ou da região aqui do estado, isso deve acontecer. Os detalhes amanhã, portanto, nesse novo decreto que vai ser publicado, vai ser baixado pelo governo do estado amanhã e os detalhes você vai acompanhar, claro, aqui na TV Difusora, hein? Você participando com a gente pelo @TV Difusora e também @Adalberto Melo Oficial. Você que acompanha o nosso programa, Camila Silva, o Ananias Oliveira, também o pessoal lá da Reis Consultoria, do Salão de Carlos, o Prado Biamã acompanhando também a nossa programação, Enoque Silva, a Anne Reis, todo mundo ligado, acordando de manhã já, Lenise Costa também, cedinho acompanhando as principais notícias do dia no mais tradicional telejornal do estado, no primeiro telejornal do estado, o Bom Dia Maranhão. Mais de 30 municípios do vizinho estado do Tocantins estão cumprindo medidas mais rigorosas quanto à circulação de pessoas, o chamado lockdown. Cidades muito próximas à Imperatriz tiveram suas rotinas alteradas, o que também traz impacto, claro, à segunda maior cidade do Maranhão. A cidade está parada e o vai e vem de pessoas nas ruas ou nos comércios não está como de costume. São Miguel, localizada a 18 quilômetros de Imperatriz, é uma das cidades do Tocantins que está no lockdown. A medida foi determinada devido ao crescimento no percentual de ocupação dos leitos hospitalares específicos para o tratamento da Covid-19. A Niger, moradora do local, apoiou a decisão. Estão respeitando, porque foi preciso fazer isso para que as pessoas ficassem em casa, porque a situação aqui, pela cidade ser tão pequena, está muito crítica. O lockdown foi decretado em 33 municípios do estado do Tocantins. São cidades com alta movimentação de veículos e pessoas. São Miguel, por exemplo, faz fronteira com Imperatriz, mas os motoristas estão passando de uma cidade a outra sem serem fiscalizados. É que o governo decretou o bloqueio total e vetou o deslocamento de pessoas a contar do dia 16 de maio, seguindo até o dia 25. Nesse período, só será permitida a circulação de pessoas para serviços essenciais e portando documentos de identificação com foto e o uso adequado de máscara. A dificuldade é grande em todos os setores e todos os sentidos. Nós estamos obedecendo uma lei do governo estadual, inclusive eu tenho uma cópia dela aqui, que só funciona só os comércios que nesse momento são de inteira prioridade. Mas aqui praticamente os comércios que tem, todos são de prioridade, como o depósito de gás, que eu trabalho, vendo gás e água, supermercado, farmácia. Então
está praticamente funcionando, não por desobediência, mas sim dentro da lei, de acordo com as necessidades das pessoas. Isso nas cidades ali próximas à Imperatriz. Já em Imperatriz, no município, um decreto da prefeitura autorizou aqui a abertura do comércio. Os serviços não essenciais passam a funcionar a partir de agora com diversas restrições. O comércio de Imperatriz voltou a funcionar, mas os empresários e consumidores terão que seguir algumas regras, como nas modalidades de entrega, que é o delivery, e drive-thru, a compra dentro do veículo. Quem for flagrado descumprindo essa norma vai ter o seu comércio fechado e o alvará suspenso até pagar uma multa. O primeiro dia com o novo decreto será de flexibilização, seguindo as regras de distanciamento. No calçadão, acabei de passar lá por várias lojas, nas duas partes cobertas. As lojas estão obedecendo, muitos lojistas felizes. Alguns não abriram ainda porque estão avaliando se compensa abrir funcionando em delivery ou drive-thru, se vai compensar fazer a venda e pagar os seus custos, mas outros já abriram, né, estão contentes porque é uma forma de iniciar uma venda. O que estava zero, agora começar a vender para sair do prejuízo. O Ministério Público do Maranhão e o Ministério Público Federal solicitaram informações sobre esse novo decreto, questionando ao prefeito de Imperatriz. O secretário de governo respondeu sobre o assunto. O Ministério Público, a Defensoria Pública, o Judiciário em si, constitucionalmente tem toda a sua liberdade de se manifestar, né, da realidade que está acontecendo. O que a Prefeitura entende é que todos os poderes têm a sua liberdade. Entendemos também que o Supremo Tribunal Federal decidiu unânime, no dia 16 de abril, que os prefeitos e os governadores têm autonomia para tratar de assuntos de restrições e flexibilizações nesse momento de pandemia. São 7 horas e mais 17 minutos, 7h17 agora. A medida restritiva de fechamento total, chamado lockdown, teve efeitos positivos em relação aos casos de coronavírus no Maranhão, segundo a Secretaria de Saúde do Estado. Um levantamento apontou uma redução, inclusive, no número de mortes. Havia, claro que eles trabalham com números, com previsões, com dados, e a partir dessa medida foi possível, inclusive, vislumbrar aí, perceber na prática, através desses dados, uma redução. Vamos ver na reportagem de Andressa Miranda. As imagens feitas durante o período do fechamento total apontam uma diminuição na movimentação de pessoas nas ruas da capital e região metropolitana. A medida surtiu o efeito esperado. Um estudo baseado nos números apresentados mostra que o fechamento total, o chamado lockdown, aliado a outras medidas restritivas, realmente surtiu o efeito. O número de mortes previsto para o período era bem maior. O pesquisador Allan Kardec é o responsável pelo monitoramento da curva de contágio. Para ele, o estudo comprova que o isolamento social é o melhor caminho no combate à disseminação do vírus. Por conta do lockdown, por conta da atitude da sociedade, por conta da atitude e das ações do governo, foram evitados óbitos, foram evitadas mortes, entre 20 e 30 pessoas. Nós acreditamos que temos que continuar com as medidas de afastamento e as medidas que foram sugeridas, que estão sendo tomadas em relação à quarentena e de afastamento social. A pouca movimentação nas ruas durante o período refletiu nas unidades de saúde. O lockdown a gente já observa resultados do ponto de vista das unidades. Eu afirmava durante toda a semana passada que as nossas UPAs, que são a porta de entrada aqui em São Luís, elas já sentiam bem menos pressão do que nas semanas anteriores. A UPA do Araçagipe, por exemplo, a ala vermelha, que esteve lotada durante semanas, os 6 leitos de ala vermelha, que são uma espécie de UTI, estavam vazios. Então, isso quer dizer que a gente, de fato, o lockdown resultou em importância, diminuição da contaminação da doença na cidade. No próximo bloco, o PROCON, Vigilância Sanitária e Polícia Militar fiscalizam pagamento de auxílio emergencial em agências da Caixa na capital. E mais, a previsão do tempo para todo o estado para esta terça-feira. Nós voltamos já, são 7 horas e mais 19 minutos. Em instantes, o Bom Dia está de volta, é rapidinho.
São 7 horas e mais 22 minutos, 7h22, e você ligado em todo o estado aqui no Bom Dia Maranhão. Com detalhe, hein? Estamos ao vivo no Facebook da TV Difusora e também no @TV Difusora no Instagram. Transmissão ao vivo, portanto, aqui do nosso Bom Dia também nas nossas plataformas digitais. O período de pandemia do coronavírus traz uma outra preocupação. Vítimas e agressores estão mais próximas e isso vale para idosos, mulheres, crianças. Hoje uma live vai tratar da violência contra crianças e adolescentes. Esse ainda é um desafio. A linha do tempo mostra uma diminuição de casos de violência sexual contra crianças e adolescentes entre janeiro e abril deste ano. Nos últimos 4 meses, foram 37 estupros, incluindo de vulneráveis e na faixa etária de 14 anos de idade. Apesar da diminuição, nesse momento de pandemia, os agressores têm estado mais próximos das vítimas. Devemos ficar sempre atentos aos sinais de mudança de comportamento que podem indicar que a criança ou adolescente vem sendo vítima de qualquer violência. Esse papel é de todos nós, família, amigos, vizinhos, comunidades e escola. No último ano, mais de 1.000 ocorrências foram contabilizadas em São Luís. Pelo menos 300 eram de crimes sexuais. Os dados marcam o Dia de Combate à Exploração de Crianças e Adolescentes, que há 20 anos é celebrado. Este ano, a luta vai ser discutida através das redes sociais. Nesta terça-feira, uma live proposta pela Polícia Civil e a Secretaria de Turismo vai tratar do assunto. Quem tiver conhecimento de qualquer crime envolvendo criança e adolescente, não hesite em denunciar. Você pode fazer uma ligação anônima pelo 180. Lembre-se, o silêncio é a maior arma do agressor. Vamos proteger nossas crianças, afinal, elas são o futuro da nossa nação. O Disque 100 é o canal mais acessível para denunciar abusos sexuais ou qualquer outro tipo de violência. O Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente também faz um papel fundamental no acompanhamento e combate a esses crimes. Segundo dados do Disque 100 de 2019, mais de 70% dos casos cometidos contra crianças e adolescentes aconteceram na casa da vítima ou do agressor, na sua maioria pai, mãe, padrasto, tio ou vizinho. Procure o conselho tutelar mais próximo da sua comunidade e denuncie, ou então ligue para o Disque 100. Sua ligação poderá salvar muitas vidas. O importante é não ficar calado e esse assunto interessa a todos nós, está todo mundo envolvido. Tem aquela história de briga de marido e mulher e ninguém mete a colher, isso é coisa antiga, né? Mulher, criança, idoso, enfim. Precisamos denunciar. Se você ficar calado diante disso, você vai estar se omitindo também. São 7 horas e mais 25 minutos, 7h25, gente. Nós vamos ver agora como foi o primeiro dia de atendimento no ambulatório instalado no Centro de Convenções de Imperatriz. Centenas de pessoas foram para lá no dia de ontem. Jovens, adultos, crianças e idosos relatando sintomas da Covid-19 à espera de uma consulta. Durante a tarde, no primeiro dia de atendimento, a movimentação na entrada do ambulatório instalado no Centro de Convenções de Imperatriz foi pacífica. As pessoas que buscavam atendimento se aglomeraram na entrada, mas uma fila logo foi formada para que todos tivessem a assistência necessária. O ambulatório é uma parceria do governo do estado com a iniciativa privada. O objetivo é desafogar o atendimento nas unidades hospitalares, atendendo os casos mais leves, que não precisam de internação. As pessoas assistidas no ambulatório são pacientes com sintomas iniciais do novo coronavírus, oriundas das unidades básicas de saúde, UPAs e hospitais. Ao chegar ao ambulatório, é feita a triagem para identificar o estado de saúde, pois o atendimento é conforme a classificação de risco. Daí, o paciente vai receber a medicação ou ser encaminhado para fazer uma tomografia. Ao receber o resultado, vai passar por mais uma avaliação e seguir com a medicação indicada. A equipe está preparada e está na quantidade estimada para atender de 500 a até 1.000 pessoas dia. A nossa meta é tratar, durante o período que está definido de até 30 dias, 10.000 pessoas, no mínimo 10.000 pessoas serão tratadas aqui nesse ambulatório. Um dado importante, aqui não se trata de hospital de campanha, aqui é uma unidade ambulatorial de atendimento e tratamento, não é unidade de internação, não é hospital.
São 7 horas e mais 27 minutos, 7h27. Bom dia, Maranhão, ao vivo para todo o estado. Começou ontem e segue o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial do governo federal. Para garantir a segurança e saúde de quem procura as agências bancárias para recebimento do benefício, está acontecendo uma fiscalização aqui na capital. Eduardo Ericeira tem os detalhes para nós. A gente tem inclusive as imagens de ontem dessa fiscalização. Eduardo. Pois é, Adalberto, a gente volta a falar ao vivo aqui essa fiscalização que está acontecendo aí, envolvendo vários órgãos, entre eles a Polícia Militar, a Vigilância Sanitária e PROCON, essa fiscalização que já acontece há algum tempo. Foram várias denúncias de aglomeração, de falta de distanciamento social, que as agências, não só da Caixa Econômica Federal, mas outros bancos, não estavam respeitando essas recomendações que são impostas pelas autoridades sanitárias e por conta disso que estão sendo realizadas aí essas fiscalizações. As equipes verificaram se as instituições financeiras estão seguindo os protocolos de segurança sanitária estabelecidos pelas autoridades de saúde para a prevenção do novo coronavírus aqui no estado do Maranhão. Entre os pontos observados estiveram o distanciamento de segurança entre as pessoas, o uso de equipamentos de proteção individual pelos funcionários, a higienização frequente das superfícies e disponibilização aos consumidores de álcool gel ou água e sabão aí para os clientes, consumidores, as pessoas que porventura estiverem aí frequentando essas agências bancárias, conforme previsto aí pelo decreto estadual. Essas instituições financeiras, as agências bancárias, estão inclusive não só agências, mas também casas lotéricas que foram alvo da fiscalização, elas estão sujeitas aí ao pagamento de multas, caso essas recomendações previstas inclusive em decreto e pelas autoridades sanitárias, são recomendações que são repassadas em todo o mundo, não estejam sendo respeitadas. Essas agências bancárias, instituições financeiras como um todo, casas lotéricas também, por exemplo, estão sujeitas aí ao pagamento de multa. Como você disse, Adalberto, já teve início o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600, que está sendo pago aí a trabalhadores autônomos, microempreendedores individuais, algumas categorias que estão recebendo esse auxílio emergencial, principalmente nas agências da Caixa Econômica Federal. A movimentação também é considerada grande em outras agências, mas principalmente da Caixa Econômica Federal. A gente percebe uma organização bem maior do que no pagamento da primeira parcela. Essa agência da Caixa que a gente se encontra aqui neste momento é a agência localizada aqui nas proximidades da Praça Deodoro, inclusive com a presença de bombeiros civis. Desde quando os bombeiros civis começaram a atuar na organização das filas, a gente percebe que a situação melhorou bastante. O distanciamento social está sendo mantido aqui, inclusive cones foram colocados pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes justamente para que evite a passagem de veículos nas proximidades não só dessa agência da Caixa Econômica Federal, mas cones foram colocados também em outras agências justamente para melhorar, para que as pessoas possam ocupar maior parte do espaço nas ruas próximas aí, né, digamos que na quadra onde está localizada as agências da Caixa Econômica Federal e possam garantir esse distanciamento social. A gente lembra que medidas também foram aí citadas pela Caixa Econômica Federal, pelo próprio presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, que os estados, bem como as prefeituras, os municípios, eles possam ajudar nessa organização para evitar aglomerações, como as que ocorreram bastante no mês de abril, aconteceram muitas aglomerações, no início de maio até os dias 4 e 5, tiveram muitas aglomerações nas portas das agências bancárias. Então, a Caixa Econômica Federal requisitou essa contribuição, essa ajuda por parte também dos governos estaduais e das prefeituras municipais para manter esse controle também no interior do estado e evitar aglomerações e também manter o distanciamento social, além, claro, do uso obrigatório da máscara, que é para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. Segundo a Caixa Econômica Federal, a cada dia cerca de 2,5 milhões de pessoas que devem ser beneficiadas com esse auxílio emergencial de R$ 600 devem circular nas proximidades das agências da Caixa em todo o país, o que é um número considerado razoavelmente tranquilo para que se possa fazer justamente essa organização e que as agências possam cumprir com essas determinações e evitar aí, portanto, a aglomeração e que as pessoas possam fazer uso, receber esse auxílio emergencial. Claro, tem uma situação econômica muito complicada também no país, é um auxílio que chega em boa hora para muitas pessoas, muitos brasileiros, e essa é a ideia, que as pessoas possam receber esse dinheiro, mas evitando, claro, o contágio aí pelo novo coronavírus. A gente volta com você, Adalberto Mello. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Muita gente, né? 2,5 milhões de pessoas por dia. Agora, um calendário para o dia certo. Não saia de casa para ter informações. Telefone, vá na internet, busque outras alternativas para que a gente tenha um número reduzido de pessoas, gente, nessas filas aí nas agências da Caixa. Infelizmente, a estratégia que foi adotada foi essa, centralizar em um banco apenas. Poderia ter pulverizado, mas isso já passou.
já não tem mais como acontecer. Quer dizer, até que dava tempo de fazer isso, mas não deve acontecer. Mas pelo menos fizeram um calendário agora de forma escalonada. As pessoas vão até a Caixa Econômica, aquelas que precisam sacar, e há uma data também do calendário para o depósito. Você está na dúvida? Vai no portal MA10 que lá tem a tabela completa com os dias, com as informações corretas a respeito desse assunto que é tão importante, tem tanta gente esperando, né? Então, dê uma passadinha no nosso portal MA10. Acompanhe a nossa programação também nos nossos canais digitais, no Instagram, no Facebook da TV Difusora também, muita gente participando aqui. Olha só, a Diana Pereira, a família dela é aqui de São Luís, ela mora em Joinville, Santa Catarina, e está acompanhando agora a nossa programação. Obrigado, Diana. O Moisés está desejando um excelente dia para todo mundo, Moisés Souza. O Mazinho Lopes, lá em Açailândia, acompanhando a gente, conhecido Mão Santa, está ligado com a gente. A Rosana Frazão também. Em Urbano Santos, o Lorenilson Amorim está mandando um abraço para todo mundo aí em Urbano Santos, acompanhando a programação. De Jesus Silva também. Vai lá no Facebook da TV Difusora, no Instagram também, participa comentando que a gente vai registrar aqui a sua participação, tá bom? São 7h33. O governo do estado adotou um novo protocolo para atendimento a casos de Covid-19. A medida inclui a oferta de alguns medicamentos já com o início dos sintomas. O secretário de Saúde lembra que o protocolo foi feito por uma equipe de infectologistas do Comitê Científico de Prevenção e Combate ao Coronavírus no Maranhão. O uso da cloroquina e hidroxicloroquina só é possível através de recomendação médica e é preciso passar por uma triagem. Só que a pessoa não pode simplesmente achar que ela vai chegar lá com a receita e não, me dá aqui, eu quero azitromicina. Não, não é assim. Você vai chegar na unidade, vai passar pela triagem, vai passar pelo médico. O médico é que vai prescrever para você. Não é porque eu quero tomar medicação ou porque eu quero ter estoque em casa. Não, não é assim que funciona. Como é que funciona? Funciona com o médico receitando para você. O médico da UPA vai receitar e lá na UPA você já tem a medicação para receber e sair de lá medicado. No novo protocolo, os pacientes que apresentam sintomas de um quadro leve, como dores pelo corpo, estado febril, perda do olfato ou paladar, devem procurar atendimento em unidade de saúde. É lá que o profissional vai decidir se esse paciente deve fazer o uso do kit de fármacos. O governo do estado adotou a medida por acreditar que o uso precoce das medicações pode ter uma eficácia bem maior. A infectologista Maria dos Remédios Branco alerta para os cuidados daqueles que têm comorbidades, tendo em vista os efeitos adversos que podem surgir com a combinação dos medicamentos. O efeito para o lado do coração, principalmente, é a arritmia, que a gente chama de aumento do intervalo QT. Mas, fora isso, ele pode dar também alteração da pressão, né? Pode a pessoa ficar se sentindo muito mal, por conta do remédio, para o lado do coração. Esse é piorado porque você está com um vírus que pode atacar o coração. Então, você tem um vírus que pode dar o que a gente chama de miocardite, né, que é uma alteração no músculo do coração, né, uma inflamação que ele causa, e você está dando também um remédio que tem alteração sobre o coração. Bom, e na cidade de Caxias, as medidas de distanciamento social foram prorrogadas. Novas ações também foram estabelecidas pela Prefeitura da cidade. O decreto de número 156, de 17 de maio, já é o 7º expedido pela Prefeitura de Caxias, com o objetivo de tentar manter o isolamento social no município. Em razão da baixa adesão da população ao distanciamento social obrigatório, já decretado pelo governo do estado do Maranhão e pelo próprio município, a Prefeitura de Caxias decidiu prorrogar e intensificar as ações de isolamento social até o dia 31 de maio. Diminuir o fluxo de pessoas nas ruas e, com isso, evitar a proliferação do vírus que tem atacado a população de Caxias, e nós já estamos com o nosso sistema de saúde para atender a população já bem quase no seu limite. Por essa razão, foi necessário essa medida. Durante o período de calamidade pública, o Mercado Central funcionará em horário reduzido, das 6 horas da manhã ao meio-dia. A entrada de consumidores também será reduzida a 50% da capacidade. Fica proibida ainda a venda de bebidas alcoólicas para consumo no local e nas imediações dos locais de venda, sendo proibido também seu consumo em quaisquer logradouros públicos.
No centro comercial, deverá funcionar apenas bancos, lotéricas e farmácias, sendo proibida qualquer outra atividade, ainda que essencial. Proibido também o ingresso e fluxo de vendedores ambulantes, assim como o funcionamento de correspondentes bancários que estejam localizados dentro de estabelecimento não essencial. Outra medida é que haverá toque de recolher do dia 18 ao dia 31 de maio, das 23 horas às 5 horas e 59 minutos do dia seguinte, para confinamento domiciliar obrigatório em todo o território do município de Caxias, ficando proibido a circulação de pessoas, exceto a circulação de acesso aos serviços essenciais, contanto que se comprove a necessidade ou urgência. São 7 horas e 38 minutos, você ligado no Bom Dia Maranhão, ao vivo para todo o estado. E agora, hein, gente, como é que vai ficar o tempo hoje? Ontem choveu ainda no final do dia aqui na capital, uma chuva rápida, mas como é que vai ficar o tempo hoje? Vamos ver? 3 cidades inicialmente, São Luís hoje com céu parcialmente nublado, possibilidade de pancada de chuva, mínima de 25, máxima de 32 graus. Na segunda maior cidade do estado, você sabe, é Imperatriz, céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva também. Por lá, mínima de 23, a máxima de 30 graus. Em Caxias, na região dos Cocais, céu parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de chuva leve. Olha a mínima, 22, agora a máxima 31 graus. Mais 3 cidades no nosso mapa, parceria com o LabMet, Laboratório de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão. Bacabal, Barra do Corda e Pinheiro, começando com Bacabal. Parcialmente nublado a nublado, hoje com possibilidade de chuva. Mínima de 23, máxima de 30 graus. Em Barra do Corda, céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva, mínima de 23, a máxima mais alta ainda, 33 graus, imagina a sensação térmica lá em cima. Em Pinheiro, na Baixada Maranhense, céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva leve. Mínima de 23, máxima de 30 graus, essa é a previsão do tempo do Laboratório de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão. Portanto, nossos pesquisadores, tecnologia aqui do estado do Maranhão, a serviço dos nossos telespectadores nessa parceria. São 7 horas e mais 39 minutos, 7h39, você ligado aqui no Bom Dia. Nesta manhã, você continua participando através das nossas redes sociais, do Instagram, também do Facebook, participando aqui da nossa programação. Agora uma notícia lamentável, o padre Braulio, pároco da Cidade Olímpica, morreu em decorrência do novo coronavírus. Morreu, portanto, ontem, devido a uma insuficiência respiratória em decorrência do novo coronavírus, o padre Braulio Souza Aires, de 66 anos. Recentemente, ele exercia a função de pároco da paróquia Santíssima Trindade, na Cidade Olímpica. Natural de Penalva, 255 quilômetros da capital, o religioso havia feito ordenação presbiterial há 39 anos. Lamentável aí, a nota, inclusive, é uma nota assinada por Dom Belisário da Silva, arcebispo metropolitano de São Luís, e Dom Esmeraldo Barqueto de Farias, bispo auxiliar da Arquidiocese, reforçando aí o luto pela morte do padre Braulio para a família e toda a comunidade. Lamentamos mais uma vez. São 7 horas e mais 40 minutos. Vamos para o intervalo. No próximo bloco, a Assembleia Legislativa aprova multa alta para quem divulgar fake news sobre esse período aí de pandemia. E mais, começa a funcionar o hospital de campanha aqui na capital, gente. São 7h41, nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Sete horas e 44 minutos de volta ao vivo. Bom Dia Maranhão para todo o estado aqui pela TV Difusora. E olha, a Prefeitura da capital retomou a vacinação contra a influenza H1N1. O Eduardo Ericeira está comigo para trazer detalhes a respeito desse assunto. Houve uma interrupção ali, a campanha foi inclusive antecipada e, portanto, já de volta a vacinação contra a influenza. Não é isso, Eduardo? Pois é, Adalberto, essa interrupção aqui na Grande Ilha de São Luís, ela foi retomada no interior do estado, mas aqui na Grande Ilha de São Luís ela só foi retomada ontem, segunda-feira, justamente por conta da situação de lockdown que se arrastou aí até o domingo, até esse último final de semana, mas desde ontem o decreto aí que vigorava sobre o lockdown ele encerrou e a partir dessa segunda-feira a vacinação contra H1N1. A gente lembra, não previne contra o novo coronavírus, é contra o H1N1, mas é importante também, claro, ela foi retomada nesta segunda-feira aqui na capital
Hospital São Luís e também na Grande Ilha. Aqui na capital maranhense são 43 unidades de saúde, 4 escolas da rede pública que estão vacinando. Essa vacinação que teve início ontem, como eu disse, dia 18, e segue até o dia 26 de junho. Até o dia 26 de junho, alguns grupos prioritários e também a vacinação que acontece por ordem alfabética. As pessoas têm que ter essa informação, que inclusive está disponível no nosso portal ma10.com.br, para quem quiser ter essas informações que ainda acontecem aí por meio da letra inicial do nome. Começando com A, B e C, se estendendo até a letra Z, passando aí por todo o alfabeto, as pessoas podem ter essa informação. Esse tipo de vacinação, esse planejamento, esse cronograma é justamente para evitar aglomerações aí nos postos de saúde, nas escolas aí que estão realizando essa vacinação. Os grupos prioritários são as crianças de 6 meses a 5 anos de idade. Essa vacinação acontece do dia 18, desde ontem até o dia 5 de junho. Esses grupos de crianças de 6 meses a 5 anos de idade, gestantes, puérperas, que são mulheres que deram à luz há pouco tempo, até 45 dias, adultos de 55 a 59 anos de idade, professores das escolas das redes, tanto pública quanto privada, apresentando, claro, mostrando que é do sindicato, apresentando o crachá, comprovando que é professor, e pessoas com doenças crônicas não transmissíveis. São os grupos prioritários para fazer essa vacinação até o dia 5 de junho. Seguindo essa ordem alfabética, pela manhã, a vacinação acontece de 8 da manhã até o meio-dia nos locais de vacinação para crianças de 6 meses a 5 anos de idade, gestantes e puérperas, e no turno vespertino, no período da tarde, de 13 horas, portanto, de 1 da tarde até as 17 horas, 5 da tarde, aí serão atendidas as pessoas com doenças crônicas, adultos de 55 a 59 anos de idade e professores das redes aí, tanto pública quanto privada. O público-alvo, esse público-alvo que pode vacinar do dia até o dia 26 de junho, do dia 8 até o dia 26 de junho, aí sim inclui outras categorias como profissionais das forças de segurança, caminhoneiros, profissionais de transporte coletivo, no caso aí rodoviários, também portuários e pessoas com deficiência física. Essas pessoas vão entrar depois, a partir do dia 8 de junho também, vão aderir à campanha e aí sim segue até o dia 26 de junho. A gente lembra mais uma vez, por ordem alfabética, também a lista dos locais onde está acontecendo a vacinação contra a gripe H1N1. Você pode ter acesso no nosso portal ma10.com.br, que lá tem todas as informações. A gente volta com você, Adalberto, desejando uma ótima terça-feira a todos, de muita consciência e saúde. Obrigado, Eduardo, e até amanhã. Ao vivo do centro da cidade, aí na Praça Deodoro, nosso Eduardo Ericeira, são 7 horas e 47 minutos. Estamos ao vivo também nas nossas plataformas digitais, Facebook, no Instagram, também da TV Difusora. O Wellington Costa, o Márcio e a Mariângela, Anne Reis, o Henrique Pereira e a Karina Lindoso recebendo o nosso abraço nessa manhã. Uma boa terça-feira para vocês, com muita saúde e muita paz, hein? Vamos agora falar de política. Comigo nessa manhã, John Coutrin. John, nós temos inclusive aqui uma pauta hoje com vários assuntos para começar. Vamos falar dessa votação remota ontem na Assembleia Legislativa, aprovando inclusive uma multa pesada para quem divulgar fake news, né, John? É isso. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos, não é? Ontem a Assembleia colocou em pauta vários projetos, né, ali, e nós destacamos aí essa questão da fake news, né, Adalberto, a punição para quem divulgar, propagar e disseminar fake news, uma multa que varia de R$1.000 a R$10.000, olha só, valor altíssimo aí para quem for reincidente, né, praticar esse tipo de crime nas redes sociais, WhatsApp, qualquer tipo de jornal também, né, sites, tudo isso será punido. E também projetos relacionados a estado de calamidade, algumas cidades, né, também foram ali aprovados. Nós temos aí uma fala do presidente da casa, o presidente Adelino Neto, em que ele faz uma explanação, né, comenta um pouquinho, faz um resumo daquilo que foi aprovado ontem naquela casa, através, claro, lembrando, Adalberto, sempre que é votação remota, né, sessão remota, não está tendo aí sessões presenciais na Assembleia Legislativa, e ontem grande participação dos deputados. Vamos acompanhar aí o presidente Adelino Neto. Na sessão de hoje, nós apreciamos decretos de calamidade pública de diversos municípios do Maranhão, para que eles possam ter mais condições de contratar serviços com mais agilidade e assim combater a pandemia do coronavírus. Apreciamos ainda projetos de lei importantes, como um de autoria dos deputados Neto Evangelista e Adriano, que, dentre outras coisas, suspende o corte
de concessões, de serviços de concessões públicas, dentre os quais energia elétrica e fornecimento de água durante o período de vigência da pandemia. Apreciamos ainda um projeto de lei de nossa autoria, que dará bonificação aos profissionais que estejam na linha de frente nos hospitais, trabalhando no combate, no atendimento a pacientes contaminados com o coronavírus. E também apreciamos um outro projeto que reputo muito importante de combate às fake news. A partir da sanção desse projeto de lei que foi hoje aprovado pela Assembleia, aqueles que forem comprovadamente, aqueles que criarem e divulgarem fake news estarão sujeitos a multa de R$ 1.200 a R$ 10.000 em razão de espalhar mentira. Importante esses projetos, importante que a Assembleia não fique parada, há uma necessidade, né? Inclusive a gente vê o Senado, a Câmara, por exemplo, fazendo essas sessões remotas e o resultado importante. O quórum também é importante, é bom lembrar isso, né, ô John? Tem tido bom quórum. Sim, os deputados participando ativamente, né? Na última sessão, para você ter uma ideia, do Alberto começou às 10 horas, foi até 2 horas da tarde, e essa também, né, aprovaram vários projetos importantes. Eu destaco mais uma vez, né? Esse que proíbe cortes de energia elétrica, água, né, gás também. Nesse período de pandemia, proíbe os cortes, não quer dizer que você não vai pagar, né? Está só proibindo o corte desses serviços aí que são essenciais, não é? E também da fake news. Ontem o deputado doutor Iglesio, Adalberto, explicava ontem aqui no Ponto e Vírgula, na Difusora FM, por exemplo, se você propagou uma fake news em 10 grupos de WhatsApp, se for comprovado que é uma fake news, né? Em primeiro lugar, tem que ser comprovado, você vai ter que fazer uma reparação, caso você queira ter a diminuição da multa em 50%, que varia de R$ 1.000 a R$ 10.000, você vai ter que se retratar nesses 10 grupos de WhatsApp. Para você ter uma ideia, um exemplo, não é? O doutor Iglesio dizia isso ontem aqui no Ponto e Vírgula. É claro que isso não pode ser confundido com liberdade de expressão. Você pode ter sua opinião, pode criticar, pode, né, fazer seus comentários, mas desde que isso não seja uma fake news. Por exemplo, fake news em época de pandemia do coronavírus. Você bota uma informação errada que pode até prejudicar, né, causar terrível. O efeito é terrível. O efeito é terrível. Então, é um projeto importante, claro. Precisa ser um pouquinho melhor explicado, né, até para que não haja uma caracterização de censura prévia, né, às pessoas que ficarem com medo, né, de querer pagar uma multa. Isso tem que ser delimitado de melhor forma. O que é fake news, o que não é, aí. E esses crimes aí, portanto, agora aprovados pelo plenário da Assembleia, poderão, portanto, essas pessoas sofrer punições. Uma notícia falsa pode até matar a pessoa, colocar em risco a vida de uma pessoa, né, gente? Isso. Olha, o ministro Celso de Mello assistiu ao vídeo da reunião com o Bolsonaro e o Moro e deve decidir aí sobre a liberação até sexta-feira. Agora a dúvida é, vão liberar completamente o que foi assistido lá? Vai ser parcial? Como é que vai ser essa situação? Essa é a expectativa em relação à decisão do ministro. Essa é a expectativa mesmo, Adalberto. Se vai ser... Eu entendo que o ministro deve liberar só algumas partes, né? Eu entendo que isso deve ser feito por partes, só no que diz respeito aí às falas do presidente referente no que tange a acusação de interferência na Polícia Federal. É isso que o Celso de Mello deve fazer. A Procuradoria-Geral da República também tem o mesmo entendimento, né? A defesa do Moro não entende dessa forma, né? Defende que o vídeo seja divulgado com todo o conteúdo, para que não fique frases fora do contexto, né, segundo ele. É bom divulgar todos, segundo a defesa do Moro, Sérgio Moro, ex-ministro, para que haja uma compreensão melhor do que foi aquela reunião. Eu entendo, Adalberto, que se tiver assuntos relacionados à segurança nacional, soberania de país, diplomacia, eu entendo que divulgue só mesmo a fala do presidente aí no que se refere ao inquérito da Polícia Federal. Acho que isso é o mais importante neste momento. Obrigado, viu, John? Até amanhã. Até amanhã. John Coutry é o nosso colunista de política aqui do Bom Dia, são 7h54 agora, hein? Entrevistas e testes rápidos estão sendo realizados em algumas cidades do interior do estado para identificar aí casos da Covid-19. A pesquisa faz parte de uma ação desenvolvida pela Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e deixou muita gente desconfiada, que se recusou, inclusive, a fazer o teste. Em Caxias, a população também ficou desconfiada. De acordo com a coordenadora de equipe que faz a aplicação da pesquisa, Elisângela Moraes, as pessoas resistiram a fazer os testes. Está tendo muita dificuldade por causa da divulgação do projeto. Muita gente não entende que a gente está fazendo um trabalho, que é um trabalho sério de pesquisa, que tem toda uma lógica para a gente seguir.
eles ficam com medo, receosos, já teve casos de chamarem a polícia, não deixarem a gente entrar. Mas ela explica que o trabalho é sério. Trata-se de um estudo epidemiológico sobre a Covid-19 em todo o Brasil. Os trabalhos são conduzidos pela Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e financiados pelo governo federal por meio do Ministério da Saúde. No Maranhão, conta com o apoio do governo do estado. É um levantamento, um estudo que foi pela Universidade de Pelotas. O IBOP está fazendo essa pesquisa nacional. Aqui no Maranhão nós estamos fazendo a pesquisa em 3 cidades, que é Presidente Dutra, Caxias aqui e Bacabal. A pesquisa consta de 13 etapas. Essa foi a primeira. As outras 2 serão realizadas nas semanas seguintes, continuando no mesmo bairro que havia iniciado ou seguindo para outros bairros da cidade. Em Caxias, 250 entrevistas com teste rápido deverão ser aplicadas só nessa primeira etapa. O Rickson foi uma das pessoas que aceitou participar. Foi muito gratificante, porque a gente vai procurar um teste desse, é pago, né? E vem nos beneficiar na nossa casa, sendo gratuito. E o governo do estado entregou ontem o hospital de campanha que vai funcionar aqui na capital. Serão mais de 200 leitos entre enfermarias e UTIs. A solenidade teve início com a bênção do padre Hernani. Segurando a imagem do Santíssimo, ele abençoou o local. Em seguida, o Pai Nosso foi tocado ao som do violino. O hospital de campanha foi erguido graças a uma parceria entre a Secretaria Estadual de Saúde, Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares e Empresa de Administração Portuária. Um agradecimento às empresas que fazem parte do Complexo Portuário do Itaqui pelas doações que têm feito de equipamentos, respiradores, máscaras, álcool gel, leitos, camas, tudo isso. E mostra que esse é um esforço conjunto do Complexo Portuário, das empresas que fazem essa atividade tão importante para o porto. O hospital de campanha fica localizado na área de negócios do Multicenter Sebrae, no bairro do Coafuma. A estrutura conta com 190 leitos de enfermaria e 10 de UTI. O hospital de campanha foi erguido em 16 dias e será administrado pela MCER. Com a mesma responsabilidade, com o mesmo foco na qualidade da entrega dos serviços oferecidos aqui e com um único objetivo, que tem administrado todas as unidades, salvar o maior quantitativo de vidas de maranhenses possíveis. Essa unidade tem um simbolismo especial para a gente. Nós não gostaríamos de estar inaugurando, tanto que hoje não é dia de comemorar. O dia de comemorar vai ser o dia que nenhum maranhense mais vai precisar usar um leito oferecido aqui. Este foi o segundo hospital de campanha montado no Maranhão. O primeiro foi entregue no último final de semana. Fica no município de Açailândia, com 70 leitos. Mas ainda teremos um longo caminho pela frente no enfrentamento dessa pandemia, porque todos os maranhenses têm que ser vistos na capital ou no município mais distante, para que a gente possa dizer mais adiante que vencemos a pandemia. Que assim seja. O Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias você confere do nosso portal MA10. Amanhã a gente volta cedinho às 7 horas da manhã. Espero te encontrar aqui com certeza. Que estejamos juntos aí nessa estrada, né, gente? Com muita fé, com muita esperança. Vamos lá, vamos em frente. Terça-feira está só começando. Tudo de bom para você, para sua família, você na capital e no interior do estado, hein? Tchau, tchau. A gente se encontra amanhã.